As emoções não são sentimentos que acontecem com você. Elas são frequências. Existe um mecanismo operando na intersecção da física quântica e da consciência que está escondido à vista de todos há décadas. Não é uma teoria esperando por comprovação, mas um fenômeno documentado que tem sido sistematicamente excluído da compreensão mainstream, pois reconhecê-lo exigiria abandonar a suposição fundamental de que as emoções são estados psicológicos que requerem gestão, terapia ou intervenção farmacêutica. O mecanismo é este: as emoções não são sentimentos que acontecem com você. Elas são frequências. Oscilações eletromagnéticas específicas e mensuráveis, transmitidas pelo seu sistema nervoso, que sintonizam o campo de probabilidade quântica ao seu redor para canais específicos da realidade. Cada frequência emocional ativa um canal diferente, e o canal que seu sistema transmite determina qual versão da realidade se materializa em sua experiência vivida. Quando você se relaciona com as emoções como sentimentos, experiências subjetivas a serem avaliadas como boas ou ruins, apropriadas ou inadequadas, saudáveis ou não saudáveis, você está operando um mecanismo de sintonização que não compreende, produzindo uma seleção de canais aleatória que se manifesta como circunstâncias de vida caóticas e inconsistentes. Mas no segundo em que você reconhece as emoções como frequências e aprende a trabalhar com elas como sinais de transmissão, a realidade deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que se sintoniza para corresponder à sua transmissão dominante. Vou mostrar exatamente como este mecanismo de sintonização de frequência opera, porque toda tentativa de consertar suas emoções tem sido uma interferência contraproducente em um instrumento de precisão, e como mudar da gestão de sentimentos para a consciência de frequência transforma não apenas sua experiência interna, mas a realidade externa que se cristaliza em torno do seu sinal de transmissão. Deixe-me começar com o que acontece fisicamente quando você experimenta o que chama de emoção. Seu cérebro não está gerando um sentimento subjetivo que existe apenas em sua mente. Ele está produzindo uma frequência eletromagnética específica que irradia do seu corpo como um padrão de onda físico mensurável. Estudos utilizando magnetofiloencefalografia sofisticada mapearam essas frequências com precisão. A ansiedade gera oscilações na faixa de 4 a 8 Hz. Ondas lentas e baixas com picos de amplitude irregulares. A raiva produz oscilações na faixa de 13 a 30 Hz, flutuações rápidas e caóticas com alta amplitude. A alegria gera oscilações na faixa de 8 a 12 Hz. Ondas suaves e coerentes com amplitude consistente. A depressão cria oscilações abaixo de 4 Hz. Ondas extremamente lentas e amortecidas com variação mínima de amplitude. Estas não são descrições metafóricas. São frequências eletromagnéticas literais que podem ser medidas, representadas graficamente e analisadas. Seu estado emocional em qualquer momento dado é uma assinatura de frequência específica sendo transmitida pelo seu sistema nervoso para o espaço ao seu redor. Mas aqui está o que muda tudo. Essas frequências não param na sua pele. Os campos eletromagnéticos gerados pelo seu cérebro se estendem até 3 metros além do seu corpo físico. Você é essencialmente uma torre de rádio biológica, transmitindo constantemente frequências emocionais para o seu ambiente local. E essas transmissões não irradiam apenas passivamente. Elas interagem com o campo quântico que sustenta a realidade física. A teoria do campo quântico descreve o substrato fundamental da realidade como existindo em superposição. Infinitas configurações possíveis ocupando o mesmo espaço simultaneamente até que algo faça com que uma configuração se materialize. Suas frequências emocionais são esse algo. Elas agem como sinais de sintonização que fazem o campo quântico ressoar em frequências correspondentes, amplificando certos padrões de probabilidade enquanto atenuam outros. Quando você transmite ansiedade a 6 Hz, você está literalmente sintonizando o campo de probabilidade ao seu redor para o canal de ameaça, a largura de banda de realidades possíveis que ressoam com ameaça, perda e perigo. O campo quântico responde amplificando as ondas de probabilidade em frequências correspondentes, tornando mais provável que cenários compatíveis com a ansiedade colapsem da superposição para sua realidade experienciada. Quando você transmite alegria a 10 Hz, você está sintonizando o canal de oportunidade, a largura de banda de realidades que ressoam com conexão, oportunidade e expansão. O campo amplifica essas probabilidades correspondentes, tornando mais provável que cenários compatíveis com a alegria se manifestem. Isto não é atração por meio de vibração mística. Isto é ressonância por meio de frequência eletromagnética.
Seu sistema nervoso é um sintonizador biológico, e a frequência que ele transmite determina qual canal da realidade você está recebendo. Agora, precisamos examinar o que acontece quando você se relaciona com essas frequências da maneira que foi condicionado, como sentimentos que precisam ser avaliados, controlados ou eliminados com base em serem positivos ou negativos. Quando a frequência de ansiedade surge a 6 Hz, e você imediatamente a rótula como ruim e tenta suprimi-la, você não está eliminando a frequência. Você está gerando uma contrafrequência de resistência. A ansiedade continua transmitindo a 6 Hz enquanto você simultaneamente transmite uma frequência de supressão, tipicamente manifestada como tensão em torno de 15 Hz. Essas duas frequências interagem por meio de interferência destrutiva. Em vez de se cancelarem, elas criam estática, sinais caóticos e conflitantes que desestabilizam a clareza da sua transmissão. Seu mecanismo de sintonização começa a pular erraticamente entre canais, incapaz de se fixar em qualquer frequência estável. O resultado é uma manifestação de realidade dispersa e inconsistente. É por isso que as pessoas que suprimem a ansiedade frequentemente experimentam exatamente o que temem, manifestando-se de forma imprevisível. Elas não estão falhando na supressão. Elas estão criando estática de transmissão que produz uma seleção de canais instável. A frequência de ansiedade ainda está transmitindo, mas agora está sendo interferida pela frequência de resistência, criando uma sintonização caótica que se fixa intermitentemente no canal de ameaça, em vez de permitir que a frequência de ansiedade complete seu ciclo natural e mude. O mesmo mecanismo opera com todas as frequências. Suprima a raiva e ela não desaparece. Ela cria estática de interferência com sua calma encenada, produzindo comportamento passivo-agressivo, explosões violentas ou sintomas somáticos à medida que as frequências conflitantes desestabilizam sua coerência de transmissão. Suprima a tristeza e ela interfere em sua felicidade projetada, criando um achatamento emocional que o sintoniza no canal de desconexão em vez de permitir que a frequência da tristeza processe a perda e mude naturalmente para frequências neutras ou elevadas. Pesquisas em psicofisiologia documentaram isso extensivamente. A supressão emocional se correlaciona com aumento da excitação fisiológica, estresse cardiovascular e comprometimento cognitivo. Mas o mecanismo não é apenas estresse biológico. É interferência de frequência, criando instabilidade de transmissão que se manifesta como desregulação interna e caos externo. A alternativa que transforma tudo é esta: pare de tratar frequências como sentimentos que precisam de gestão. Reconheça-as como sinais de transmissão que carregam informações específicas sobre qual canal seu sistema está sintonizado atualmente. Toda frequência emocional que surge está fornecendo informações em tempo real sobre qual canal da realidade você está transmitindo atualmente. Quando você aprende a ler frequências como dados de canal, em vez de avaliá-las como sentimentos bons ou ruins, você ganha consciência direta de qual versão da realidade você está no processo de manifestar. A frequência de ansiedade, 4 a 8 Hz, indica que seu sistema sintonizou o canal de ameaça. Você não está se sentindo ansioso porque o perigo está presente. Você está transmitindo em uma frequência que sintoniza seu campo de probabilidade local para amplificar cenários que correspondem à ameaça. A ansiedade não está prevendo perigo. Ela está mostrando que sua frequência de transmissão atual ressoa com probabilidades de perigo no campo quântico. Isso muda completamente a forma como você trabalha com a ansiedade. Em vez de tentar eliminá-la ou ser controlado por ela, você a reconhece como feedback de canal. Seu mecanismo de sintonização está dizendo: você está transmitindo atualmente no canal de ameaça. Cenários correspondentes a esta frequência estão sendo amplificados em seu campo de probabilidade. Isso lhe dá a oportunidade de ressintonizar conscientemente antes que essas probabilidades colapsem na experiência. A frequência de alegria, 8 a 12 Hz, indica que seu sistema sintonizou o canal de oportunidade. Você está transmitindo em uma frequência que ressoa com conexão, expansão e circunstâncias favoráveis. A alegria não é apenas um sentimento agradável. É feedback de que sua transmissão atual está amplificando probabilidades benéficas em seu campo. A frequência de raiva, 13 a 30 Hz, indica sintonização para o canal de violação de limite. Você está transmitindo em uma frequência que ressoa com cenários onde seus limites estão sendo testados ou cruzados. A raiva não é um problema a ser eliminado. É informação de que sua transmissão está amplificando situações que exigem aplicação de limites ou redirecionamento de energia.
A frequência de depressão, abaixo de 4 Hz, indica sintonização para o canal de estagnação. Você está transmitindo em uma frequência tão baixa que pouquíssimas probabilidades estão sendo amplificadas. Seu campo está essencialmente no modo de manifestação mínima. A depressão não é uma doença que requer medicação. É feedback de que sua frequência de transmissão caiu abaixo do limiar necessário para a seleção ativa da realidade. Quando você lê frequências desta forma, como indicadores de canal mostrando a qual largura de banda da realidade você está sintonizado atualmente, você para de tentar controlá-las ou eliminá-las. Em vez disso, você recebe os dados que elas estão fornecendo e usa essa informação para ajustar conscientemente sua frequência de transmissão. Aqui está o que muda tudo sobre a experiência emocional. As frequências têm ciclos de vida naturais. Elas surgem, transmitem por uma duração, e mudam naturalmente para diferentes frequências de acordo com seu padrão de oscilação inerente. Quando você permite que as frequências completem seu ciclo natural sem interferência, elas fornecem suas informações de canal e, em seguida, fazem a transição orgânica para a próxima frequência na progressão natural do seu sistema. A neurociência verificou isso rastreando as cascatas bioquímicas associadas aos estados emocionais. Quando deixada ininterrupta, uma frequência emocional completa seu ciclo primário de transmissão em aproximadamente 90 segundos. O surto neuroquímico que gera frequência atinge o pico em 30 a 60 segundos e é totalmente metabolizado em 90 segundos. Mas a maioria das pessoas nunca experimenta o ciclo de frequência de 90 segundos porque o interrompe com resistência ou amplificação. A resistência, supressão, negação, distração cria estática de interferência que fragmenta a frequência limpa em múltiplos sinais conflitantes que continuam indefinidamente. A amplificação, ruminação, construção de narrativas, identificação, injeta energia adicional na frequência, estendendo sua transmissão muito além da duração natural. A prática revolucionária é esta: quando uma frequência surgir, permita que ela transmita sem interferência. Não a suprima. Não a amplifique. Simplesmente reconheça que você está temporariamente sintonizado em um canal específico e permita que a frequência complete seu ciclo natural. Isso não é supressão. A supressão requer esforço para empurrar a frequência para baixo, criando resistência, estática. Permitir requer relaxamento. Simplesmente deixar a frequência transmitir de forma limpa sem adicionar interferência ou amplificação. Quando você permite que a frequência de ansiedade transmita por 90 segundos sem resistência ou narrativa, algo notável acontece. A frequência atinge o pico, fornece sua informação de canal sobre quais ameaças estão sendo amplificadas em seu campo de probabilidade, e naturalmente muda para uma frequência diferente. O que resta não é ansiedade persistente. É clareza sobre quais padrões de atenção ou estruturas de crença estão sintonizando você no canal de ameaça, dando-lhe escolha consciente sobre se deve manter essa transmissão. Quando você permite que a frequência de raiva transmita naturalmente, ela atinge o pico, mostra onde os limites estão sendo violados ou a energia está bloqueada e muda para a frequência neutra ou de determinação. A raiva não o controla e você não a suprime. Ela completa seu ciclo de transmissão e seu sistema ressintoniza naturalmente. Quando você permite que a frequência de tristeza transmita, ela atinge o pico, processo o que estiver se completando ou liberando do seu campo e muda para a espacialidade ou frequência neutra que permite que novos canais se tornem acessíveis. A tristeza não é depressão. É uma transição de frequência natural que facilita a recalibração do sistema. Agora, precisamos abordar o mecanismo que determina o quão poderosamente suas frequências emocionais afetam a manifestação da realidade. Chama-se coerência. O grau de clareza e estabilidade em seu sinal de transmissão. Frequências coerentes são transmissões claras e estáveis que mantêm oscilação consistente sem interferência ou distorção. Frequências incoerentes são ruidosas, transmissões instáveis com interferência estática e sinais conflitantes. E a coerência determina diretamente a força dos seus efeitos de sintonização da realidade. Quando sua frequência é coerente, quando você está transmitindo um sinal claro e sustentado sem conflito interno ou interferência, essa frequência cria uma poderosa ressonância com canais de probabilidade correspondentes. O resultado é que cenários específicos colapsam da superposição com alta consistência e velocidade. É por isso que pessoas em estados de alegria coerente parecem manifestar oportunidades, conexões e circunstâncias favoráveis sem esforço.
Sua frequência de alegria está transmitindo um sinal claro e estável de 10 Hz que ressoa poderosamente com as probabilidades do canal de oportunidade. Essas probabilidades colapsam na experiência natural e consistentemente porque o sinal de transmissão é coerente. É por isso que pessoas em estados de determinação coerente alcançam metas que parecem impossíveis para os outros. A determinação gera frequência coerente na faixa de 16 a 20 Hz que ressoa com as probabilidades do canal de conclusão. Essas probabilidades colapsam em resultados materiais através de transmissão coerente sustentada. Mas a maioria das pessoas nunca experimenta a frequência coerente porque está gerando múltiplos sinais conflitantes simultaneamente. Elas transmitem desejo em uma frequência enquanto transmitem dúvida em outra. Elas transmitem esperança enquanto simultaneamente transmitem medo. Cada frequência conflitante cria interferência com as outras, produzindo padrões de transmissão incoerentes que geram efeitos de manifestação fracos e dispersos. A prática para desenvolver a coerência é contraintuitiva. Pare de tentar manter apenas frequências positivas. A coerência não vem de se forçar a alegria enquanto suprime o medo. Ela vem de permitir que qualquer frequência que esteja naturalmente presente transmita de forma limpa, sem adicionar sinais conflitantes por meio de resistência ou amplificação. Quando o medo surge e você permite que ele transmita naturalmente, sem adicionar resistência, estática ou amplificação por meio de narrativa, a frequência do medo é coerente. Ela fornece sua informação de canal claramente, completa seu ciclo e seu sistema ressintoniza. Seu campo fica então limpo para que a próxima frequência natural surja de forma coerente. Isso cria o que os pesquisadores chamam de flexibilidade efetiva, a capacidade de se mover fluidamente por diferentes frequências emocionais sem ficar preso em um único padrão. E a flexibilidade efetiva produz flexibilidade de campo que permite a reconfiguração rápida de quais canais de probabilidade são acessíveis para a manifestação. Suas frequências emocionais não transmitem isoladamente. Elas estão constantemente interagindo com as frequências de todos em seu ambiente, criando campos de frequência coletivos que determinam a realidade consensual, o canal compartilhado de experiência que múltiplas pessoas percebem. Da mesma forma, quando você entra em um espaço onde múltiplas pessoas estão transmitindo frequência de medo coerente, um local de trabalho tenso, uma reunião ansiosa, um lar carregado de conflito, o campo de frequência coletivo delas cria poderosa ressonância com as probabilidades do canal de ameaça. Você detecta isso imediatamente porque seu sistema nervoso capta a frequência de medo coletiva e começa a se treinar para ela. O entrainment intran, arrastamento, é um fenômeno documentado onde sistemas oscilantes sincronizam suas frequências quando estão próximos. Sua frequência emocional naturalmente começa a corresponder à frequência dominante dos campos coletivos nos quais você entra. É por isso que os estados emocionais se espalham pelos grupos. Você não está apenas sendo empático. Sua frequência de transmissão está literalmente se sincronizando com as outras através de ressonância eletromagnética. Isto tem implicações profundas. Se você entra em um ambiente saturado de medo enquanto transmite frequência de calma coerente, uma de duas coisas acontece. Ou sua frequência se arrasta para o medo coletivo, ou sua frequência de calma coerente começa a deslocar o campo coletivo. O que ocorre depende da coerência e da amplitude da sua frequência em relação ao coletivo. Se sua transmissão de calma for mais coerente e sustentada do que o medo coletivo, você pode realmente deslocar a ressonância de todo o campo, fazendo com que os canais de probabilidade acessíveis a todos no espaço mudem para cenários compatíveis com a calma. Este é o mecanismo por trás de manter o espaço ou mudar a energia. Não é metafórico, são a mecânica da frequência. Sua transmissão coerente está criando padrões de interferência com o campo coletivo. E se o seu sinal for suficientemente coerente, ele pode ressintonizar a frequência dominante de todo o campo. Isso também explica por que certas pessoas parecem carregar uma realidade estável consigo. Independentemente do caos ambiental, a experiência delas permanece consistente. Elas estão transmitindo uma frequência tão coerente que o campo de probabilidade local delas mantém sintonização estável, mesmo quando os campos coletivos ao seu redor são caóticos. A aplicação prática, sua frequência emocional não determina apenas sua realidade individual. Ela contribui para o campo de frequência coletivo que determina a realidade compartilhada para todos nas proximidades. Quando você desenvolve a capacidade de manter a transmissão coerente independentemente do entrainment intra-ambiental,
você se torna uma influência estabilizadora em campos coletivos. Agora vou lhe dar o protocolo específico para trabalhar com emoções como frequências para sintonizar conscientemente quais realidades se manifestam a partir da probabilidade. Este protocolo opera por meio da mecânica de frequência direta, não por meio de reenquadramento psicológico. Prática 1. Reconhecimento de frequência. Ao longo do seu dia, comece a notar quando ocorrem mudanças de frequência. Não o que as desencadeou ou a história que as acompanha, apenas a sensação bruta de mudança de frequência em seu corpo. A ansiedade parece uma oscilação rápida e superficial. A alegria parece ondas suaves e expansivas. A raiva parece picos caóticos e intensos. A depressão parece oscilação lenta e amortecida. Treine-se para detectar a mudança de frequência antes que sua mente crie uma narrativa. No momento em que você nota a mudança de oscilação, você capturou a frequência em sua emergência. Este é o ponto de intervenção crítico. Prática 2. Transmissão sem interferência. Uma vez que você reconheceu a frequência, faça uma escolha consciente para não a suprimir nem amplificá-la. Não crie estática de resistência. Não injete energia nela através de narrativa. Simplesmente permita que a frequência transmita de forma limpa através do seu sistema. Isso requer relaxar em vez de tensionar. Requer presença em vez de distração. Defina um cronômetro mental para 90 segundos e observe a frequência enquanto ela transmite através do seu ciclo natural. Você notará que, sem narrativa e resistência, a frequência completa seu ciclo notavelmente rápido. A oscilação atinge o pico, fornece sua informação de canal e naturalmente faz a transição para uma frequência diferente. Prática 3. Extração de informação de canal. Depois que a frequência atingiu o pico e começou a mudar, pergunte-se: qual canal da realidade esta frequência está me mostrando que estou sintonizado? A frequência do medo mostra sintonização para o canal de ameaça. A frequência de alegria mostra sintonização para o canal de oportunidade. A frequência de raiva mostra sintonização para o canal de violação de limite. Isso não é interpretação. É ler os dados de canal que a frequência está fornecendo. Cada frequência transmite em um canal específico que ressoa com padrões de probabilidade específicos. A frequência está mostrando qual canal você está recebendo atualmente. Prática 4. Seleção consciente de frequência. Agora que você tem a informação de canal, você pode escolher conscientemente se continua transmitindo nessa frequência ou se ressintoniza para um canal diferente. Se a frequência do medo lhe mostrou que você está sintonizado no canal de ameaça, você pode reconhecer: minha transmissão atual está amplificando cenários que correspondem à ameaça. Quero continuar esta transmissão? Se não, você pode deslocar deliberadamente sua frequência de transmissão através de redirecionamento da atenção, ajuste fisiológico ou mudança ambiental. Isto não é pensamento positivo. É seleção consciente de frequência baseada em feedback de canal. Você está usando a informação que a frequência forneceu para fazer escolhas informadas sobre qual canal transmitir daqui para frente. Prática 5. Cultivo de coerência. Ao praticar permitir que as frequências transmitam de forma limpa, sem interferência, você notará que sua experiência emocional se torna mais coerente. Em vez de experimentar múltiplas frequências conflitantes simultaneamente, você experimentará frequências distintas e claras que surgem, transmitem e fazem a transição suavemente. Esta coerência amplifica dramaticamente seu poder de sintonização da realidade. Frequências coerentes criam ressonância forte e estável com canais de probabilidade correspondentes, fazendo com que cenários específicos colapsem da superposição com consistência e velocidade. Acompanhe isso ao longo de semanas. Observe como sua realidade externa começa a refletir as frequências coerentes que você está transmitindo de forma mais consistente. Uma vez que você tenha estabelecido competência básica com o protocolo de 5 práticas, você pode trabalhar com mecânicas de frequência mais sofisticadas para acelerar os efeitos de sintonização da realidade. Camadas de frequência. Em vez de transmitir apenas uma frequência por vez, você pode conscientemente sobrepor frequências compatíveis para criar assinaturas de transmissão complexas. A alegria a 10 Hz sobreposta com determinação a 18 Hz cria uma assinatura única que ressoa com canais envolvendo manifestação criativa bem-sucedida. Calma a 9 Hz sobreposta com curiosidade a 12 Hz ressoa com canais de descoberta e aprendizado. A chave é garantir que as frequências em camadas sejam compatíveis.
Suas oscilações criam interferência construtiva em vez de destrutiva. Experimente diferentes combinações e observe quais produzem padrões complexos coerentes versus estática de interferência. Amplificação de frequência. Uma vez que você identificou quais frequências o sintonizam consistentemente para canais de realidade benéficos, você pode amplificar conscientemente essas transmissões, não através de emoção forçada, mas através de atenção sustentada e ancoragem fisiológica. Se a frequência de calma o sintoniza consistentemente para cenários favoráveis em seu ambiente de trabalho, você pode amplificar a transmissão de calma através de padrões de respiração deliberados, postura corporal e sinais ambientais que reforçam a oscilação de calma. Redirecionamento de frequência. Quando você nota o surgimento habitual de frequências destrutivas, ansiedade crônica, ressentimento persistente, desespero recorrente, você pode redirecionar a energia de transmissão em vez de suprimi-la. A energia da frequência não desaparece quando suprimida. Ela é deslocada para tensão somática ou expressão sombria. O redirecionamento envolve reconhecer a energia da frequência, sua amplitude e intensidade e canalizar essa energia para frequências compatíveis com diferentes padrões de oscilação. A energia intensa da raiva pode ser redirecionada para a frequência de determinação. A energia de ativação da ansiedade pode ser redirecionada para a frequência de alerta focado. Isso não é repressão. Você está trabalhando com a energia inerente da frequência enquanto desloca seu padrão de oscilação para um canal que ressoa com probabilidades mais benéficas. Uma vez que você integra totalmente o reconhecimento de que as emoções são frequências de transmissão, em vez de sentimentos que requerem gestão, todo o seu relacionamento com a experiência se transforma. Você para de ser controlado por reações emocionais e para de tentar controlar as emoções através da supressão. Em vez disso, você se torna um transmissor consciente operando um instrumento de sintonização de precisão. Isso cria várias mudanças radicais. Você para de julgar as frequências como boas ou ruins. Toda frequência o sintoniza para um canal de realidade específico. O medo não é ruim, é sintonizar o canal de ameaça. A alegria não é boa, é sintonizar o canal de oportunidade. Elas são seletores de canal, não julgamentos de valor. Você para de se identificar com estados de frequência. Você não é uma pessoa ansiosa ou uma pessoa alegre. Sua consciência está operando um gerador de frequência biológico que transmite em diferentes canais. As frequências surgem e mudam. Sua natureza essencial permanece inalterada, testemunhando as transmissões sem ser definida por elas. Você desenvolve flexibilidade de frequência. Em vez de ficar preso transmitindo uma frequência por longos períodos, você experimenta transições de frequência limpas que ocorrem natural e rapidamente. Isso permite que seu campo de probabilidade ressintonize fluidamente, acessando diferentes canais de realidade conforme sua transmissão muda. Você reconhece o contágio de frequência conscientemente. Ao entrar em campos de frequência coletivos, você nota qual canal o grupo está transmitindo e faz escolhas conscientes sobre se deve se arrastar ou manter sua própria frequência coerente. Mais dramaticamente, você vê sua frequência de transmissão afetando diretamente a realidade física. À medida que você transmite frequências coerentes consistentemente, você observa cenários que correspondem a esses canais colapsarem da probabilidade para a experiência com notável consistência. A percepção final é que você tem feito isso inconscientemente durante toda a sua vida. Suas frequências emocionais sempre estiveram sintonizando canais de realidade. A única diferença agora é que você está consciente do mecanismo. Você entende como ele funciona e pode operá-lo deliberadamente em vez de automaticamente. Suas emoções não são sentimentos que requerem gestão. Elas são um mecanismo de sintonização de frequência mais sofisticado disponível para a consciência biológica. Elas estão mostrando a você em tempo real qual canal da realidade você está transmitindo e quais cenários estão em processo de manifestação em sua experiência. Quando você vê emoções como frequências em vez de sentimentos, você ganha acesso ao dial de sintonização da própria realidade. Não controle no sentido de dominação, mas participação consciente na mecânica da frequência que determina qual canal de infinitas realidades possíveis você está recebendo atualmente. O campo quântico está oscilando em canais infinitos. Sua frequência emocional determina em qual canal você está sintonizado. A realidade se sintoniza para corresponder à sua transmissão no segundo em que você reconhece isso e para de interferir em um instrumento de precisão que você nunca foi feito para gerenciar, apenas para operar conscientemente.
Suas emoções são frequências. A realidade se sintoniza para corresponder à sua transmissão. A questão nunca foi se este mecanismo está operando. A questão é se você está consciente dele e trabalhando com ele intencionalmente, ou inconsciente dele e transmitindo aleatoriamente em canais que você não escolheu. Tudo muda quando você muda da gestão de sentimentos para consciência de frequência. Não porque as emoções mudam, mas porque você finalmente reconhece o que elas realmente são e como trabalhar com seus padrões de oscilação naturais para selecionar conscientemente qual canal de realidade se cristaliza a partir do espectro infinito de possibilidades quânticas. Sua transmissão determina seu canal. Seu canal determina sua realidade. O mecanismo de sintonização sempre esteve em suas mãos. Se esta verdade sobre frequência e realidade ressoou em você, se ela acendeu a consciência de que você é o operador do dial de sintonização, eu quero que você faça algo, não por mim, mas por você. Deixe esta frase nos comentários: eu domino a frequência. Escreva isso para se lembrar, em forma de palavras, que você não vai mais permitir a interferência da resistência ou da narrativa na sua transmissão. Que você não vai mais sintonizar o canal de ameaça por hábito, e sim escolher conscientemente a largura de banda da realidade que você deseja receber. Você acaba de ver a chave. Suas emoções são frequências, e a realidade é um canal que se sintoniza com sua transmissão. Mas entender o mecanismo não é o mesmo que operá-lo com maestria. Se você está pronto para ir além da teoria, se você quer o mapa completo para transformar a consciência de frequência em uma realidade coerente, estável e intencional, se é hora de pegar o dial de sintonização e nunca mais transmitir aleatoriamente, então, sua jornada de operador consciente começa aqui. Eu preparei o guia definitivo para essa transição, o e-book O Criador Oculto. Este não é um livro de autoajuda. É o manual para a mecânica avançada da sua manifestação. Se você está pronto para o salto, para se tornar o mestre da sua frequência e não apenas o receptor passivo, o link para download está no comentário fixado abaixo. E agora, desligue este vídeo, mas não desligue o transmissor coerente que acabou de se ativar dentro de você. Caminhe com uma nova frequência, olhe para o campo de probabilidade de forma diferente, sintonize melhor, manifeste mais, porque lembre-se, a realidade se sintoniza para corresponder à sua transmissão. Até a próxima frequência, ou até que você decida mudar a sua.